simplesmente o melhor dos 3 livros até agora. E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar pra vocês do terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo George R.R. Martin, A Tormenta de Espadas, que na minha opinião foi o melhor dos 3 livros até agora, mas também pudera, com basicamente 840 páginas de história, o George R.R. Martin teria muita história para contar pra gente. Bom, se vocês já viram o meu vídeo sobre A Fúria dos Reis, que é o segundo livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo, vocês devem ter percebido que eu não curti muito a história e não curti muito o livro em si. Mas se você também é assim como eu, resolveu ler A Tormenta de Espadas, que por sinal é um livro bem grande, é porque você realmente gosta de Game of Thrones. Isso é um fato que acaba fazendo com que cada resenha seja mais difícil pra eu fazer, porque quem chegou já no terceiro livro é porque realmente gosta da história, realmente já tá acostumado com a escrita do George Martin, e então a gente fica preso basicamente à nossa opinião em relação à história em si, que por sinal o George R.R. Martin acabou me surpreendendo muito nesse terceiro livro da história, coisa que não aconteceu com A Fúria dos Reis, que por sinal o final era até um pouco previsível. Nesse daqui, o autor, ele, assim, deslanchou, ele conseguiu fazer um final totalmente imprevisível, coisa que fez eu curtir muito esse livro e me fez achar o melhor livro da série até agora. Sobre o livro em si, eu acredito que não tenha muito o que falar. Ele é feito nos mesmos padrões dos 2 primeiros livros, e a capa só, eu não descobri, pra ser bem sincero, qual é essa cena aqui da capa. Eu imagino qual seja, mas eu achei um pouco difícil. Orelha normal. A única diferença da Tormenta de Espadas é que ela tem quase 200 páginas a mais do que o livro Fúria dos Reis, o que deu uma certa pesada na história. Até mesmo porque nas 300 primeiras páginas parece que todos os personagens e o Westeros, de uma forma em geral, tá meio que com uma certa ressaca dos acontecimentos que ocorreram na Fúria dos Reis, como a batalha em Porto Real, por exemplo. A única diferença desse livro aqui que tem em relação aos outros 2 primeiros é que ele incorporou alguns mapas novos, que na minha opinião foi uma coisa que já devia ter acontecido no Fúria dos Reis, mas que ajudou muito a entender a Tormenta de Espadas. Os mapas que foram adicionados foi um mapa para lá da muralha, que ajudou muito a entender o que estava acontecendo com os castelos da muralha, que é essencial para o entendimento desse livro. E outro mapa com as terras do Mar do Verão, que mostra, que dá para você acompanhar certinho o percurso que a Daenerys está fazendo lá do outro lado do mundo de Guerra dos Tronos. Como eu já havia dito, o livro, nas 300 primeiras páginas, parece que o pessoal está um pouco caído ainda, um pouco de ressaca, e isso acaba trazendo um tom um tanto quanto monótono nessas 300 primeiras páginas. Isso realça ainda mais a preguiça que dá de ler um livro de 840 páginas, mas para quem foi persistente, a partir da página 400, mais ou menos, algumas traições começam a acontecer e aí o livro deslancha e pega fogo. Se você assistiu a segunda temporada inteira do Game of Thrones, você já sabe do que eu tô falando. E isso foi até uma coisa que eu achei mancada, porque eu não tinha lido ainda a Tormenta de Espadas quando eu assisti o final da segunda temporada. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu não li direito a Fúria dos Reis? Porque isso aqui não aconteceu naquele livro, e tantas outras coisas que são fundamentais à história que aconteceram na season finale de Game of Thrones, que deram alguns spoilers para a Tormenta de Espadas. É muito difícil você ler as Crônicas de Gelo e Fogo e acabar não vendo nenhum spoiler, porque os spoilers parece que estão por todos os lados. Se você vê um vídeo, sei lá, de qualquer livro e você dá uma passada rápida pelos comentários, a probabilidade de você acabar descobrindo algum spoiler é muito grande. Então, eu já sabia um pouco do que ia acontecer
nesse livro, mas ainda assim ele acabou me surpreendendo muito mais. A partir da página 600, então, você fica, cara, não acredito que tá acontecendo isso, tipo, daqui a pouco não tem mais personagem no livro, mas fica muito emocionante. Mesmo por ser um livro muito grande, que dá muito trabalho para ler, você acaba querendo ler cada vez mais. No começo, quando tava naquelas 300 páginas, que tava um pouquinho chato, eu falava, cara, esse livro não tem necessidade de ter 200 páginas a mais. Só que quando eu cheguei no final, eu falei, cara, cada página que eu li desse livro valeu, assim, horrores. Valeu a pena realmente, porque essas 200 páginas a mais, elas foram sofridas para ler, só que mais por causa do volume. Porque em relação à história, cara, é fantástico, assim. Se você achava que o Guerra dos Tronos te surpreendeu com algumas mortes no final, você vai ficar de boca aberta, de queixo caído, quando você terminar de ler A Tormenta de Espadas. Principalmente nas últimas páginas, que eu achava que já tinha acontecido tudo que poderia acontecer. E o legal desse livro é exatamente isso. Quando você acha que o Westeros já tá uma zona, aí eu li basicamente a última página e falei, caralho, velho, não acredito que aconteceu isso. Se na página 600 eu já tava pensando, cara, o bagulho vai ficar louco. Quando eu terminei de ler o livro, pensei, cara, o bagulho vai ficar muito louco. E assim, o quesito surpresa desse livro, ele foi lá em cima. Eu acho que até hoje eu não li nenhum livro que me surpreendeu tanto, de uma forma tão boa, quanto A Tormenta de Espadas. E você fica assim, queixo caído, querendo sair correndo para a livraria mais próxima para comprar o Festim dos Corvos. Nesse livro aqui também ficou muito mais evidente aquele lance que todo mundo falava, em Guerra dos Tronos os personagens são muito humanos e tal. Eu também falei isso tanto no primeiro vídeo, só que nesse livro aqui isso se torna assim evidente ao cubo, porque eles introduziram um capítulo destinado ao Jaime, que pelo menos até a Fúria dos Reis era considerado um vilãozinho assim na história. E na Tormenta de Espadas a gente percebe que sim, ele fez muita cagada, mas a gente consegue perceber muito o lado humano do personagem, percebe que ele teve uma evolução desde o primeiro livro, e você pensa, cara, o Martin é muito foda por conseguir dar esse tom assim, humanista pros personagens, e principalmente pro Jaime, que é essencial pro desenrolar dessa história aqui. Bom, acho que é isso, né? Não tem muito o que eu falar, como eu havia dito no começo do livro. Quem já leu até a Fúria dos Reis e quer começar a ler o Tormenta de Espadas é porque realmente gosta muito da história, não vai se decepcionar nem um pouco com o livro A Tormenta de Espadas, que na minha opinião é o melhor livro dos 3 até agora. Bom, é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, foi meio rápido, mas não tem muito o que ficar falando de um livro tão bom quanto esse, só lendo mesmo, pra ter uma noção da grandiosidade que o George R.R. Martin tá criando com essa série chamada As Crônicas de Gelo e Fogo. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso, até mais, galera, falou!